Primeiro da semana em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Sabe, irmãos amados, povo de Deus, povo que canta, que luta, que chora, que geme, que sofre, que vence, sabem, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Independentemente das circunstâncias, das adversidades, dos percalços, dos problemas, este povo tem uma esperança que não termina, uma certeza que não negocia, uma fé que não se corrompe, um desejo que não se reduz. Este povo sabe que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quero render graças por primeiro, render graças a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Quero glorificar a Deus pelo que eu já ouvi nesta noite. E publicamente declaro que tenho sido abençoado com a palavra de Deus ministrada. Penso que não haveria nenhuma maneira melhor de abrir um congresso como este, senão com a palavra que nós ouvimos. Deus abençoe rica, abundante e exuberantemente, pastor Flamarion. Quero render também minha gratidão ao pastor tantas vezes citado esta noite pelo pastor Flamarion, pastor Jerônimo, e dar graças a Deus pelo significado de sua vida e pela excelência de seu ministério neste país. Congratulo-me e saúdo a todos os pastores aqui presentes e estou, na verdade, embevecido. É impressionante o quadro que se vê daqui de cima. Está absolutamente cheio. É uma sexta-feira ainda, coisa linda. E outra coisa que me despertou muito a atenção, eu entendi desde a primeira hora que este povo está atraído pela palavra do Senhor. Eu me sinto em casa, eu louvo a Deus por todos quantos estão aqui. Nós vamos ler um versículo das Escrituras Sagradas. O maior livro que existe neste mundo. O livro do bem, o livro da paz, o livro do amor, o livro da razão, o livro da sabedoria, o livro do conhecimento, o livro da fé, o livro do poder, o livro da abundância, o livro da santidade, o livro da glória, o livro da unção, livro que levanta, livro que sustenta, livro que aguarda, livro que exorta, livro que aperfeiçoa as nossas vidas, o livro dos profetas, o livro dos patriarcas, o livro dos apóstolos, o livro da igreja. Quantas pessoas trouxeram esta noite o exemplar da Bíblia Sagrada? Posso pedir-lhes a gentileza, ainda que seja virtual, mas está aí, é Bíblia, ou de papel ou de papiro, e não deixa ninguém atacar você, porque você tem a Bíblia aí no smartphone, não aceite acusação contra você, porque você tem uma Bíblia que você movimenta com o dedo. Isso quem inventou não foi Steve Jobs, não. Quem inventou essa história de escrever com o dedo foi Deus. Um irmão outro diz: mas pastor, o senhor nessa idade usando esse negócio aí, pastor, com o dedo? Sim, meu pai escreveu com o dedo na pedra. Primeiro o iPad, escrito na pedra, o pai. Depois o filho, escreveu na areia. Depois o Espírito Santo escreveu na carne do coração. Agora, por mais que a tecnologia se desenvolva muito mais e se multiplique muito mais do que agora, fiquem tranquilos. Nunca haverá iPads e coisas similares, nem na pedra, nem na areia e nem na carne, porque isso é privilégio da Trindade.
Você pode aplaudir a Deus? Supera tudo e todos. Eu lamentei muito o pastor Flamarion. Eu estava ali lamentando apenas uma coisa. Posso falar? Lamentando mesmo. O fato de não poder ter ouvido aí umas 200 vezes, que me animou, viu? Agora eu não vou fazer isso, eu já fiz, viu? Já passou. Vocês estão bem? Todo mundo feliz? Estão sentados durante um bom tempo. Que tal ficarmos em pé para mais uma vez lermos a palavra de Deus? Há uma presença sublime, gloriosa e santa. É a presença do amado das nossas almas, que está neste lugar para abençoar, para tocar, para ungir, para levantar, para favorecer, para responder, para atender, para se glorificar em cada vida. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação, a Ele adoração para todos sempre. A qualquer momento você pode receber de Deus um toque tão especial que vai mudar a sua vida para sempre. Porque há neste lugar labaredas de fogo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Joel. Capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Quem encontrou já o livro do profeta Joel, diga o amém que merece. Capítulo 2, vamos ao versículo 24, por favor. Eu gostaria de solicitar às amadas irmãs, todas as vozes femininas aqui presentes, deixem a sua voz ser ouvida agora, irmãs. Vamos ouvir a leitura de Joel 2:24, somente pelas vozes femininas. 1, 2, 3. Vou pedir agora às vozes masculinas o mesmo favor. Vamos ouvir. Já ouvimos a beleza, não é? A melodia específica, extraordinária da voz feminina. Agora vamos ouvir o trovão aí masculino. 1, 2, 3. Antes que você se sente, eu lhe agradeceria muitíssimo se você pudesse apertar a mão de uma pessoa, somente de uma que você escolhesse, e dissesse para ele ou para ela o seguinte: foi muito bom você ter vindo nesta noite. Muito obrigado, podem sentar. Quero começar esta noite por glorificar a Deus, porque em sua mente sapientíssima, na sua sabedoria, que jamais poderemos aquilatar totalmente, quero glorificar a Deus pelas soluções que Deus tem dado aos problemas que surgem na terra ao longo dos milênios. Uma das mais expressivas e extraordinárias soluções de Deus para enfrentar os problemas da terra relaciona-se com a figura de uma pessoa, com a figura de um ministério, com a figura de uma atividade extraordinária. Estou me referindo aos profetas, mais especificamente aos profetas do Antigo Testamento. Seria de Israel, seria de Judá, se Deus não tivesse levantado profetas. Nós não teríamos a maior parte da Bíblia, do Antigo Testamento, sobretudo, nós não teríamos em mãos se o ministério profético não houvesse sido exercido. Imaginem que Deus escolheu 5 profetas, nós chamamos 5 livros de profetas maiores e 12 profetas menores, e desde Gênesis até Malaquias há profetas e profetas e profetas. Eu quero glorificar a Deus pelos reis, eu quero glorificar a Deus pelos sacerdotes, mas eu, nesta noite, trago um foco especial de gratidão a Deus por causa dos profetas. Todos nós estamos conscientes de que a nossa nação está
cambaleante. Todos nós estamos conscientes de que esta nossa República Federativa do Brasil não está bem. Não está bem porque está esquecida de Deus. Não está bem porque está tentando substituir Deus. Não está bem porque, à medida que ela deixa-se levar por outros caminhos que não o caminho, ela simplesmente caminha para o caos. Isto já aconteceu no passado. E qual é a resposta e a solução de Deus? Profetas. A nossa nação tem sido muito abençoada com cientistas, com médicos, com mestres, com militares de nomeada, com artistas, etc, etc. Mas a maior necessidade desta nação é a necessidade de profetas. Profetas sérios, profetas ungidos, profetas corajosos, profetas ousados, profetas de Deus, profetas que não se corrompam, profetas que não se vendam, profetas que não se negociem, profetas como Eliseu. Eliseu nunca foi à casa do rei Joás, mas quando Eliseu, estava para morrer, Joás, o rei, foi à casa de Eliseu. Os reis não têm mensagem para os profetas, mas os profetas têm mensagem para os reis. O comando dos reis é o comando político, mas o comando dos profetas é o comando espiritual, e o espiritual prevalece sobre o político. O espiritual prevalece sobre o material, o divino prevalece sobre o humano, o celestial prevalece sobre o terreno, o eterno prevalece sobre o temporal. E nós estamos aqui não por causa do que perece, não por causa do trivial, estamos aqui por causa do que é eterno, do que é verdadeiro, do que é infinito, do que é glorioso, a palavra de Deus. Se você procurar algumas enciclopédias bíblicas, alguns dicionários bíblicos, mesmo dos bons, você não vai encontrar resposta para a seguinte pergunta: quando viveu Joel? Ninguém sabe. É uma confusão. Eu até aconselho que você não vá fazer esta pesquisa, que dá dor de cabeça. Ninguém sabe quando Joel nasceu e ninguém sabe quando Joel morreu. Este Joel de quem nós lemos, de cujo livro lemos um texto agora. Não se sabe quando Joel nasceu, quando morreu, nada. Sabemos quando viveu Abraão, quando viveu Jacó, quando viveu Moisés, quando viveu Elias, quando viveu Davi. Sabemos quando viveu Salomão, sabemos quando viveu Jeremias, sabemos até quando viveu Malaquias, mas não sabemos quando viveu Joel. Eu estava me perguntando por que Deus ocultou dados, elementos que nos permitissem investigar isto. E eu chego a uma conclusão. Se ninguém sabe nada a respeito da época em que Joel viveu, é porque a sua profecia, a palavra que ele trouxe, não era apenas para o período em que ele viveu aqui na terra, é uma palavra para todos os períodos da história humana, uma palavra para hoje. Eu tenho lido esta noite, e os irmãos também têm lido, o Congresso tem lido esta noite, o povo de Deus tem lido esta noite, uma promessa de Deus. Deus está dizendo: as eiras se encherão de trigo, e os lagares vão transbordar de vinho e de azeite. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Qualquer pessoa que ler a Bíblia Sagrada e atentar apenas para o literal, atentar apenas para o histórico, atentar apenas para a descrição e a narrativa que ela contém, talvez cedo vai deixar de ler a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia a primeira vez e depois vai ler a segunda, e você pede a Deus óculos espirituais, uma lente espiritual, você vai ver que você descobre em cada versículo da Bíblia uma dimensão que vai muito além daquilo que é apenas o texto que está escrito. Mas há uma coisa que cada pregador deve sempre ter o cuidado,
Toda vez que um pregador ler um texto e encontrar alguma palavra que não seja muito popular, principalmente palavras que não estão no vocabulário comum dos jovens, dos adolescentes, é muito melhor explicar logo isto para que eles não se detenham imaginando o que seria. Aqui há duas palavras que não são muito comuns: eira e lagar. As eiras se encherão de trigo. Eira era o lugar onde se malhava, onde se batia, onde se peneirava o trigo e outros cereais. E lagar era o lugar onde se amassava, se machucava, se comprimia a azeitona e também a uva. Bom, já sabemos o que é lagar e o que é eira. Joel viveu um tempo de grande crise. E quando Joel viveu, havia um grande problema no setor agrícola de Israel. A agricultura começou a se tornar escassa. E o povo começou a sentir que estava faltando o alimento. Nenhum povo é feliz se faltar o alimento na sua mesa. Nenhum povo é estável, nenhum povo fica preso à sua própria terra se lhe falta o necessário para o cotidiano alimentar. Mesmo Belém, que é a casa do pão, se experimentar uma seca, haverá uma fuga, haverá uma migração, haverá uma debandada. E é isto que é a história de Noemi. Quando em Belém houve uma fome, Noemi deixou e foi para as terras de Moabe. A situação que atravessou Israel foi tão grave que o escritor disse que naquela época o Jordão parecia uma avenida, ou seja, secou. E o povo começou a sentir falta de 3 elementos. O povo começou a sentir falta de pão, e eu ficaria muito agradecido se cada vez que eu citar um dos 3 elementos, o Congresso pudesse repetir. Muito obrigado. O povo começou a sentir falta de pão. O povo começou a sentir falta de vinho. O povo começou a sentir falta de azeite. Se você se detém em estudar a história de Israel, em matéria de elementos que procedem do reino da agricultura, se você se detém em verificar os hábitos, os costumes e as tradições de Israel, Israel não admitia viver sem pão, não admitia viver sem vinho e não admitia viver sem azeite. Não era somente para a sua vida comum, não era somente para a sua vida natural, era também por causa do ritualismo de seu sacrifício, de suas ofertas, de seus cultos efetuados a Deus. Os cultos que Israel oferecia a Deus, eles precisavam incluir trigo e pão, precisava incluir azeite e precisava incluir vinho também. E começou a haver uma escassez muito grande. A escassez de pão, a escassez de vinho e a escassez de azeite em Israel era uma forma de Deus punir o povo e dizer: eu não estou satisfeito com vocês, eu não estou me agradando da maneira como vocês estão se comportando diante de mim. E faltou pão, trigo, e faltou azeite, e faltou vinho. Todos nós aqui sabemos, o trigo vem, o pão vem do trigo, o trigo gera, o trigo produz o pão. Você sabe que pão é uma coisa muito antiga. Lá no livro de Gênesis aparece pão, pão aparece antes de qualquer outro alimento. Com suor o teu rosto comerás o teu pão. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes: lança o teu pão. Quando Jesus esteve aqui na terra e ensinou os seus discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, os primeiros elementos são todos espirituais. O primeiro elemento humano, o primeiro elemento literal, o primeiro elemento terreno que aparece no Pai Nosso é pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Faltar pão significa faltar o básico. A Bíblia diz que lá nos primórdios, quando Melquisedeque e Abraão se encontraram, a Bíblia Sagrada diz que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, mas diz que Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho. Pão é parte da história.
Pão é parte da vida, pão não pode faltar, mas falta pão quando falta trigo. Depois vem o vinho. Vinho nas Escrituras Sagradas é um elemento abundante. Vinho serve para medicina. Vinho serve para medicina no sentido de que oferece condições psicológicas. Isso está escrito na palavra de Deus. Agora, vinho é símbolo de alegria. Lá no Salmo 104, o vinho que alegra o coração. Vinho tem um papel tão preponderante na Escritura Sagrada, que a Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus realizou aqui neste mundo foi precisamente o milagre de transformar a água em vinho. Depois vem o azeite. O azeite tem seu lugar de honra desde o princípio, não é somente para alimentação, mas era até mesmo para iluminação, para medicina também. Azeite, azeite, azeite. Agora, se nós atentamos para o livro do profeta Joel, nós vamos descobrir que ele tem 3 capítulos. E eu poderia, em menos de um minuto esta noite, resumir todo o livro do profeta Joel. Capítulo 1, Deus promete julgamento. Capítulo 2, Deus oferece esperança. Capítulo 3, Deus anuncia o futuro. Então, nosso Deus é um Deus de juízo, é um Deus de esperança e é um Deus de sabedoria. Ele anuncia para nós o futuro. Nós lemos esta noite um versículo do capítulo 2. Se eu continuasse esta noite a falar sobre pão, a falar sobre vinho, a falar sobre azeite, isso talvez não nos levaria a nenhuma tomada de posição espiritual, porque nos parece que os 3 elementos compõem apenas o cotidiano de nossa vida, mas imediatamente eu quero usar o que está escrito, já mencionado esta noite, em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, participantes do Congresso Labaredas de Fogo, o Brasil, e quando eu falo Brasil, eu não vou pensar na nação brasileira, eu vou agora me deter no Brasil evangélico, a igreja brasileira, igreja maiúscula, brasileira. Não estou pensando numa denominação, estou pensando num aglomerado de milhões de pessoas que servem a Deus neste país. É uma análise muito séria, muito pesada, e eu espero que seja também muito proveitosa. Nós estamos começando a perceber que existe uma escassez no meio evangélico brasileiro. Nós começamos a perceber que alguma coisa está acontecendo nos horizontes da nossa pátria, no ambiente espiritual, e está começando a faltar pão, e está começando a faltar vinho, e está começando a faltar azeite. Agora, como eu estou falando de igreja, então eu tenho que ser espiritual também na interpretação desses elementos. A Escritura Sagrada fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o pão simboliza a palavra de Deus. A Escritura Sagrada diz que Jesus, quando estabeleceu a ceia, ele apresentou precisamente esses 2 elementos, o pão e o vinho. O pão simboliza não apenas seu corpo, no sentido mais temporal, mas a palavra no sentido eterno. E vem o vinho, que lembra o seu sacrifício. Assim como o vinho é o suco da uva, o sangue é o suco da alma. E por isso Jesus escolheu o vinho para simbolizar o seu sangue, para fazer então o sacrifício por nós. Pão e vinho. Mas em seguida temos o azeite. A igreja do Senhor, a igreja brasileira, se quiser continuar a ser forte, se quiser continuar a vencer o inimigo nestas nossas plagas, a igreja brasileira, se ela não deseja receber algum tipo de juízo de Deus, como o tempo dos profetas, como no tempo do profeta Joel, nós precisamos voltar a 3 origens. Nós precisamos voltar a 3
fundamentos. Primeiro, a igreja precisa voltar com rapidez à palavra de Deus, não apenas para ser o centro do culto, mas para ser o centro da vida. A igreja precisa repensar na importância da alegria da salvação. Salmo 104, o vinho alegra o coração. Sacrifício de Jesus que nos leva à salvação, que produz alegria. E em terceiro lugar, a igreja brasileira precisa voltar a pedir a Deus que multiplique o azeite no meio do seu povo. E azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Então estas são três necessidades muito especiais, por causa de três carências também muito especiais. E agora eu peço a você que me ouve nesta noite, não pense nos seus irmãos, não pense na sua igreja, não pense nas outras igrejas, pense em você. Nesta noite, quanto você declara que tem comido do pão da palavra de Deus? Como é que andam os seus hábitos de folhear a Bíblia Sagrada? Como anda a alegria da salvação no seu rosto, porque provê no seu coração? E como anda a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida? Nós nunca poderemos ser fortes se não tivermos este pão, se não tivermos este vinho, se não tivermos este azeite. O pão é a palavra, o vinho é a presença e o azeite é o poder. São esses três elementos que eu quero declarar esta noite, que são absolutamente não apenas necessários, são indispensáveis. Eu não quero ser acadêmico, eu não quero ser teórico, eu não quero ser filosófico e não quero ser empírico. Eu quero ser muito claro, E vou começar pelos pais. Como é que você é um pai e você nunca teve coragem de comprar uma Bíblia para o seu filho, mas já comprou um smartphone? Isso significa que os aparelhos da terra para você são muito melhores e mais importantes para o seu filho do que a palavra do Senhor. Eu entendo que no coração do pastor Flamarion está a ideia de que esses 3 dias sirvam para Deus falar conosco. E eu tenho aprendido desde o princípio da minha fé. Eu sou oriundo de um berço evangélico. Meu pai foi pastor por 50 anos aqui neste país. Meu pai leu a Bíblia 260 vezes. E se eu pudesse registrar o que a minha memória recorda de cada 10 lembranças nítidas que eu tenho de meu pai, pelo menos 6 ou 7 são de meu pai lendo a Bíblia. Senhoras e senhores, o que está acontecendo com a igreja brasileira? Que ler a Bíblia está fora de moda. O que está acontecendo com a igreja brasileira? Que os pastores, ao invés de ler a Bíblia, ficam no Facebook pela madrugada. O que está acontecendo com a igreja brasileira, que as irmãs que servem o Senhor no círculo de oração já não jejuam mais, já não buscam mais a Deus, também já não profetizam mais, porque elas também já não orcuteiam mais, porque estão fora de moda, mas elas são facebookianas. O que está acontecendo? Eu não tenho nada contra Facebook nem a favor, muito pelo contrário. O que eu estou lhe dizendo é que o diabo sabe como fazer você abandonar a palavra de Deus. O diabo sabe como tirar do seu calendário o uso da palavra. Se nós perdermos o hábito de ler a palavra, se nós perdermos o contato com a palavra, nós enfraqueceremos de tal maneira que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, nós seremos apenas uma sociedade religiosa, porque só se vence o diabo com a palavra de Deus. Eu comentava hoje, quando vínhamos no voo de Campinas
a Confins, a primeira etapa, comentava com meu companheiro, o pastor Hélio, e dizia: alguma coisa interessante está acontecendo neste Brasil, alguma coisa especial está acontecendo. Disse: é o seguinte, estes eventos que congregam certos pregadores e ajuntamentos do povo de Deus de todo, eles estão crescendo. Primeiramente só se ouvia falar, por exemplo, de Camboriú. Agora nós temos Camboriú, nós temos Labareda de Fogo, nós temos Segredos do Coração, nós temos Fogo para o Brasil, nós temos Levé. Alguma coisa está acontecendo. Eu queria dizer a você que este acontecimento aqui não é apenas um projeto do pastor Flamarion, é uma profecia de Deus em Joel, e diz assim: as eiras vão se encher de trigo. As eiras vão se encher de trigo. Eu quero glorificar a Deus esta noite, porque a palavra de Deus continua poderosa, continua santa, continua firme, continua fome, continua pura, continua verdadeira, continua eterna. Ela não pode mudar, ela não pode falhar, ela não pode mentir. Falha tudo, mas não falha a palavra de Deus. E eu quero nesta noite, ousadamente, corajosamente, aproveitar a circunstância da mudança de cor dos meus cabelos e redução dos próprios. Quero aproveitar esta circunstância para exortar aos meus colegas pastores que estão aqui e pedir-lhes, por favor, dediquem-se mais à palavra de Deus. Dediquem-se mais à palavra de Deus, dediquem-se mais à palavra de Deus. Nós não temos que ficar procurando saber o que o Talmud diz. Deus não deu o Talmud para a igreja, Deus deu a Bíblia. Deus deu a Bíblia, Deus deu a Bíblia. A história dos hebreus não é o nosso manual para os cultos. Nós não temos o direito de chegar a uma tribuna e pregar sobre o que Flávio José escreveu. Flávio José não tem o peso de Moisés, não tem o peso de Paulo, não tem o peso de Jeremias. Flávio José não é ninguém quando você compara com quem tem a unção do Espírito Santo e o selo da chamada divina. A igreja não se reúne para ouvir as novidades da política. A igreja não se reúne para ouvir novidades do mundo da cibernética. A igreja se reúne porque ela quer palavra, porque ela quer alimento, porque ela quer sustento, porque ela quer ser edificada, porque ela quer ser fortalecida. O diabo tentou Jesus no deserto, 40 dias de jejum, e Jesus simplesmente disse: Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Você não tem necessidade obrigatória de saber onde está escrito, mas tem necessidade de saber o que está escrito. Não é o onde que é o importante, é o que está escrito. É o que está escrito, porque saber onde está escrito envolve memória, saber o que está escrito envolve prática, envolve cultivo, envolve o hábito de ler a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero esta noite acreditar que a profecia de Joel é uma profecia para os nossos dias, e vai haver uma reviravolta, e a nossa mocidade, ao invés de trazer celulares para a igreja, para na hora do culto acompanhar o jogo que está acontecendo, ela vai trazer a Bíblia, e vai falar em línguas, e vai ser fortalecida, e vai glorificar o nome do Senhor, e vai ser uma bênção nas mãos. Ela vai voltar a ser. Os senhores não têm nada com minha vida particular, os senhores não têm nada com meu histórico de vida, não têm nada com isso. De maneira que, se eu contar alguma experiência, é simplesmente um acessório. Mas é verdade, eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, ok. E no norte do país, só conheci rede para dormir aos 11 anos, só conheci cama para dormir aos 11 anos, até então era rede. E quantas vezes eu estava na rede, já deitado, e alguém chegava e balançava assim: Gesiel olhava, era o meu querido e saudoso pai. Pronto, ele disse: você leu a Bíblia hoje? E eu muito inteligentemente dizia: pai, eu não li a Bíblia hoje, mas amanhã eu leio dobrado. Aí ele disse assim: você almoçou hoje? Eu almocei. Então você não vai almoçar dobrado amanhã. Você faz o seguinte: levanta e vai ler a Bíblia. Eu quero esta noite render graças a Deus. Eu quero esta noite render graças a Deus por isto. Eu quero esta noite render graças a Deus pelo amor que me foi passado.
Eu quero responsabilizar os pais esta noite pela herança espiritual que vão deixar aos seus filhos. Mas eu não estou dizendo que você vai dizer ao seu filho, você tem que ler a Bíblia. Você nem precisa mandar o seu filho ler a Bíblia, nem precisa dar ordens para ele. Leia, que ele vai ver e ele vai seguir o seu exemplo. Há filhos, talvez, que aqui esta noite, que nunca viram seus pais lendo a Bíblia. E você vai certamente imitar aquilo que é próprio do seu pai. Deus está dizendo, as eiras vão ser cheias de trigo. Então haverá muito pão. A palavra vai ser multiplicada. Agora eu quero esta noite aproveitar esta onda profética que Deus deu para Joel e pegar aqui um pouco desse lampejo e quero então proferir uma palavra de natureza profética. Está vindo um grande tempo. Labareda de fogo não pode terminar. Labareda de fogo pode procurar um espaço maior, cada vez maior. Sabe por quê? Porque a partir de agora, em cada labareda de fogo que houver, e eu não estou demagogicamente torcendo por um aspecto da obra, é labareda de fogo, é segredos do coração, é Slavec, é fogo para o... é onde quer que a palavra seja o centro. Eu quero esta noite profetizar. E como eu sei que está sendo gravado e isto vai se tornar documento, então eu quero dizer-lhes nesta noite, vai começar rapidamente uma grande revolução. E qual é a revolução? A partir já deste labaredas de fogo, a palavra estará sendo ministrada aqui e o espírito de revelação vai tomar conta do povo. Quero avisar a você, porque você está interessado na palavra, Deus vai dar a você um conhecimento extraordinário da palavra. Deus vai dar a você uma capacidade extraordinária. Vai surgir uma geração poderosa na palavra. Alguém me pergunta, pastor, o senhor não acha que há menos milagres hoje do que ontem? O senhor não tem minha estatística, eu não trabalho no Ibope, eu não sei se há mais ou menos. Agora eu só quero dizer o seguinte, onde não há milagres é porque a palavra foi desprezada, porque a palavra produz milagres, porque a palavra é cheia de poder, porque a palavra ela traz atrás de si a onda do movimento gigantesco do Espírito do Senhor, que faz com que vidas a Ele se curvem e vidas venham para a casa do Senhor. Se houver uma dedicação à leitura da palavra de Deus, os milagres voltarão, os milagres voltarão, os milagres voltarão, os milagres voltarão. Eu me lembro de haver estado aqui o ano passado no Labaredas, por razões muito especiais de outros compromissos, eu não pude senão estar apenas para ouvir uma preleção. E eu vi quando o pastor Jerônimo, eu me lembro bem, quando ele assumiu aqui a tribuna ano passado, ele já foi chegando e começando a orar por enfermos e vieram revelações de Deus. Senhoras e senhores, se o sobrenatural sair da igreja, nós nem merecemos mais ser chamados de igreja. Nós seremos apenas uma sociedade religiosa. Senhoras e senhores, se a nossa mente se tornar tão materialista, ou se nós quisermos agradar as circunstâncias, é uma questão mesológica. Se nós quisermos agradar àqueles que vêm para estar conosco, nós temos medo de que eles vejam que nós somos barulhentos ou alguma coisa semelhante, nós perderemos não apenas a nossa identidade, mas também a nossa força. A palavra de Deus é quem sustenta a identidade da igreja. A palavra de Deus é quem fortalece os fundamentos da igreja. A palavra de Deus é quem enrijece os músculos espirituais da igreja. A palavra de Deus é quem dá vitalidade às células espirituais da igreja. Eu quero pedir a você esta noite, Deus está dizendo, as eiras vão ter muito trigo. Agora o trigo está caindo. Aproveite a palavra, 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 aproveite a palavra. Ninguém vem a um culto para ouvir mensagens, sermões acadêmicos. Não há mensagens acadêmicas, há sermões. Ninguém vê ao culto para sermões acadêmicos. Ninguém vê ao culto para ouvir exibição de oratória ou eloquência. Não, quem vem ao culto vem porque tem fome. Quem vem ao culto vem porque tem apetite. Quem vem ao culto vem porque sabe que Deus vai falar. E quando Deus fala, ficamos fortes. E quando Deus fala, ficamos santos. E quando Deus fala, ficamos poderosos. E quando Deus fala, o inimigo sabe que não pode conosco. Sabe que não pode com Deus que está conosco, e por isso não nos enfrenta, por causa do Deus que está dentro de nós. Quantos podem glorificar o nome precioso de Deus?
Nós estamos com 3 problemas hoje que estão permeando a nação brasileira. E obras como esta, Labaredas de Fogo e outras similares, vão reverter este quadro. Nós precisamos de mais pão. Nós precisamos de mais pão. E eu vou pedir que o povo de Deus, que agora sabe o sentido em que estamos falando isto, repita por 3 vezes após mim. Nós precisamos de mais pão. Agora é mais forte. Nós precisamos de mais pão. Agora é mais forte. Pastor Flamarion, pastor Gerânio, os demais pastores aqui, eminentes colegas, eu digo a mesma coisa que disse o pastor Flamarion, pelo menos concernente a mim. Qualquer um dos senhores faria muito melhor aquilo do que eu estou fazendo. Eu apenas agradeço a vontade. Agora eu vou dizer uma coisa: eu nunca me disporia a assistir uma aula de geografia se eu soubesse que o professor não leu o livro de geografia. Eu nunca aceitaria ouvir uma aula de ciência se eu soubesse que o professor não conhece o livro de ciência. E o povo de Deus está suportando ser ensinado nas escolas dominicais por professores que nunca leram a Bíblia. Isso é uma tragédia. Como é que você nunca leu este livro e está ensinando? Como é que você quer ser professor de Bíblia se nem leu a Bíblia uma vez? Se você quer ser um ministro evangélico, primeiro vai ler a Bíblia. Não é primeiro ir para o seminário, não, primeiro vai ler a Bíblia. Como é que você vai aprender a interpretar um livro que você não conhece? Como é que você vai tentar compreender um livro que você nunca leu? O clamor do Espírito esta noite é este: meu filho, eu quero dar trigo, eu quero dar pão, eu quero dar trigo, mas você tem que estar disposto a ir para as eiras, malhar o trigo, porque vai haver pão e muito pão e muito pão. Quantos podem esta noite glorificar o nome precioso do Senhor? Agora, quero fazer uma denúncia. A estratégia do diabo é a seguinte: substituir os elementos fundamentais de nossa vida cristã. Substituir. E Satanás está tentando encontrar substitutos para o pão. Satanás está tentando encontrar substitutos para o vinho. E Satanás está tentando encontrar substitutos para o azeite. E vou nomear os substitutos de cada um desses. Posso? Estão prontos para ouvir? O que é que você pensa que foi a pior coisa que a Bíblia disse do filho pródigo? Eu estou lhe dando 15 segundos para você pensar. Quando você lê a história a parábola do filho pródigo, você acha que foi o pior que o filho pródigo fez? Foi horrível ele pedir a parte da herança, foi horrível. Apesar disso, ele tinha direito. Foi horrível ele sair de casa, mas não foi o pior. Foi horrível que ele gastar aquele dinheiro e com quem gastou, foi horrível, mas não foi o pior. Qual foi o pior? Alguém pode imaginar qual foi o pior? O que foi de pior que aconteceu com o filho pródigo? Se você está continuando a manter esta proverbial atenção, eu quero compartilhar com você este pensamento aqui e agora. Deus, no âmbito da criação, aqui na terra, Deus fez assim: o reino mineral, pode repetir? O reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Deus quer que haja um profundo respeito de reino para com reino, mas não apenas respeito. Há uma interdependência, mas ao mesmo tempo há uma independência. Os humanos não são animais. Os animais não são vegetais. E os vegetais não são minerais. Os minerais são os minerais e em nada se parecem com os vegetais. Os vegetais são vegetais e em nada se parecem com os animais. Os animais são animais e em nada se parecem com os humanos. Quando uma pessoa, um elemento sai de um reino e desce e vai para outro, isto contraria o propósito do Criador. É por isso que Jesus disse que nós devemos ter cuidado em dar um nome a uma pessoa, porque pode ofender a Deus. Por exemplo, isso pode parecer trivial, e daí? Tanta coisa que é trivial, mas a verdade é que quando eu encontro uma senhorita dizendo: este aqui é o meu gato, e olhe, na verdade é um homem. Toda vez que uma pessoa chama um homem de gato, isto é um atrevimento, mas é uma ofensa a Deus, porque os gatos pertencem ao reino animal e os homens pertencem a outro reino. Você não pode. Só Deus tem a autoridade de chamar uma pessoa pelo nome de um animal que Deus acreditou todos e sabe que aquele indivíduo vai receber este nome porque ele decaiu. Então Jesus disse: manda dizer para esta raposa
que eu vou adiante para Jerusalém. Jesus pode, nós não podemos. Quando um homem, um ser humano, começa a ter desejos animais, significa que ele está descendo tão gravemente, está saindo do seu reino, indo para outro reino. Deus, quando quer nos abençoar, Ele nos oferece promoção. É tanto que Ele diz que nós seremos como os anjos. Deus sempre leva a gente para cima. Agora o diabo não, é fazer do homem um animal, fazer do animal um vegetal, e se puder, um vegetal do mineral. E o filho pródigo? O filho pródigo é o seguinte, eu vou pedir, isto pode ser feito sem nenhum constrangimento, eu vou dar 3 oportunidades. Você pode falar, eu não vou entender nada, mas o computador de Deus registra. Diga para mim, por favor, qual é o alimento que você mais aprecia? Pensei, quando eu falar 3, você pode falar todo mundo junto. O alimento que você mais aprecia, número 1. Muito bem, eu não entendi nada, mas eu sei. Número 2. Muitos não falaram, você não gosta de nada. Qual é o alimento que você mais gosta? Número 1. Goiabada? Número 2. Número 3. Ok. Você pôs alimento de gente, não foi? Você pôs alimento de gente. Ok. O filho pródigo pediu emprego para um moço, um fazendeiro. E quando lhe deram o emprego, ele estava trabalhando ali, o trabalho era cuidar de porcos. Não existe nada de imoral em cuidar de porcos. É muito triste para um judeu. Mas não existe nada de imoral, nada de ilegal, nada de ilegítimo. A Bíblia diz assim, todos estão com atenção. E ele, eu acho que o Congresso pode... E ele desejava comer diga o nome que está lá na Bíblia. Alguns estão falando o nome clássico, né, de e outros estão falando logo o nome popular, bolota. Ok. Ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Escute bem, quando um homem, um ser humano deseja ingerir uma comida de porco, de animal, é porque ele já saiu do reino humano e a degradação é tão grande que ele está debaixo. Aquele homem diante de Deus, ele estava como um animal, porque ele estava desejando. A última coisa que pode acontecer em você como ser humano é você desejar comer lavagem de porco. A última coisa que pode acontecer com você é desejar comer capim. E quando Deus quer punir mesmo um rei, então ele faz um Nabucodonosor da vida sair do trono e ir lá comer capim com as bestas. E aí fica outra besta no meio dos animais. Pois bem, o diabo não pode acabar com a Bíblia, mas pode acabar com seu apetite de ler a Bíblia. Se você é um crente viciado em televisão, você está começando a querer comida de porco. Se você é uma pessoa aficionada a novelas, se você não pode deixar de assistir uma novela, você já desceu tanto, porque aquilo é comida de porco, aquilo é comida de jumento, aquilo é comida de macaco, aquilo é comida de animal. Comida de filho de Deus é esta que está aí na tua mão. No dia que você vai ler a Bíblia e acha enjoado, é porque você perdeu as entranhas espirituais. Você já não está mais no nível de comunhão com Deus. Você já está como qualquer pecador miserável que se satisfaz com qualquer lixo. Põe a mão no seu coração. Os pastores não precisam fazer isto, por gentileza. Os pastores não precisam. Põe a sua mão no coração e diga com muita segurança: eu não nasci para comer lixo. Eu sou humano, eu sou filho de Deus. Agora, depois de falar isto, não volte para as novelas. Eu me lembro do dia que minha mãe fez uma festa lá em casa, quando meu pai comprou um fogareiro. Não sei se alguém entende esta linguagem. Meu pai comprou um fogareiro e minha mãe alternava entre fogareiro e fogão de lenha. Mas festa grande minha mãe fez, foi quando meu pai comprou o primeiro bujão a gás. Aí a festa foi grande. E hoje isso é coisa do passado. Na verdade, hoje nós queremos micro-ondas. Escute, é possível substituir um fogão de lenha. É possível substituir um fogão a gás. É possível substituir uma máquina de escrever. E já ninguém quer saber disso. A maioria das coisas que permeiam a nossa vida podem ser substituídas.
povo de Deus, congresso no labaredo de fogo. Se você quer continuar um bom crente, se você quer agradar a Deus, se você quer que Deus, na verdade, abençoe sua vida, há 3 coisas que não podem ser substituídas. Primeira, a palavra de Deus. Não existe substituto para a Bíblia Sagrada. Pensei que estava desligado. Não existe substituto para a Bíblia Sagrada. Você pode ler todos os livros que há no mundo. Se você não lê a Bíblia, sua alma está faminta. Você pode ler o Evangelho, inclusive livros evangélicos, porque eles vão explicar a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não conhece a fonte. Nada pode substituir a palavra de Deus. Eu vou pedir que todas as pessoas que trouxeram Bíblia, ponham em uma das suas mãos e levantem sua Bíblia, por favor. Muito obrigado. Está lindo, está lindo, está lindo. Como pode estar lindo, está lindo. Eu acho que eu vou pedir que fiquem de pé. Fiquem de pé com essa Bíblia levantada, por favor. Agora nós vamos gritar. Nós vamos gritar para ouvir em Dom Cavate. Nós vamos gritar para ouvir em Caratinga. Nós vamos gritar para ouvir em Coronel Fabriciano. Vamos gritar para ouvir lá em Vitória da Conquista, de onde veio o pastor. Vamos gritar. Este livro não tem substituto. Repita isso com alegria. Agora você vai falar mais uma vez para humilhar Satanás. O diabo disse que ia separar você deste livro. Ele não separará. Diga, eu nunca me separarei deste livro. Fala mais uma vez. Agora, não se sente, porque eu vou dar a resposta para vocês. Vocês que falaram, eu nunca me separei deste livro, Deus está dizendo assim: então, meus filhos, as eiras se encherão de trigo. 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 Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Pode sentar, por favor. Este não é um encontro de casais e nem é um congresso pré-nupcial, mas vou dar um conselho para as moças que estão aqui. Quantas senhoritas estão aqui? Senhoritas que desejam, na verdade, casar-se, cada uma diz eu. Muitas moças, por favor, não se case com um rapaz que não lê a Bíblia, porque ele não vai ter direção para a família de vocês. Aí você diz, pastor, o que é isso? Pastor, está queimando. Claro, meu filho, labareda de fogo. Agora eu vou falar com os rapazes. Rapazes que desejam casar, digo eu. Procure saber se sua namorada ou noiva lê a Bíblia. Não case enquanto você não descobrir que ela ainda não está lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque uma moça, uma filha que não lê a Bíblia, ela não é uma boa filha. Uma filha que não é boa filha não vai ser uma boa esposa. Uma esposa que não é boa esposa, ela não vai ser uma boa mãe. Susana Wesley, mãe de quantos filhos? Quem se lembra aqui? Quem se lembra aqui? 18 filhos. Susana Wesley, mãe de 18 filhos. É realmente espetacular isto. Cuidou de todos eles. Fez culto no México com todos eles. E 2 deles foram ícones do evangelismo mundial. João Wesley e Carlos Wesley. Mães que leem a Bíblia têm filhos fortes espiritualmente. Pais que leem a Bíblia nunca terão de que se envergonhar. O que é que tu estás pensando em deixar de herança para o teu filho? A vocação de motorista? O desejo, o encaminhamento para ser policial? A oportunidade de ser um analista de sistemas? Dá para o teu filho a herança de um amor à Bíblia, de uma fé na Bíblia, de uma crença na Bíblia, de uma dependência da Bíblia. Isto vai acontecer? Vai. Por quê? Porque Deus está dizendo, as eiras se encherão de trigo. Sabe o que está acontecendo nesses nossos dias? Nesses nossos dias. Na verdade, eu preparei o esboço, está ali. Aí eu disse, Deus começou a me passar, sai do esboço e entra no prático e fala com esse povo que eu vou mandar muito trigo. Tá bom, tá bom. Deixa eu dizer uma coisa. Você vale. Você vale. Eu posso ser claro?
Não há problema? Então, você não vale o dinheiro que você tem do banco, não. Você não vale o carro que você tem. Não é isso que você vale. O carro que você tem na garagem, não. Você não vale as ações da Vale, que ela vale lá, mas aqui lá não vale cá. Você não vale as ações da Vale. E então, pastor, e quanto eu valho? Você vale o conhecimento que você tiver da palavra de Deus. Teve gente que não entendeu. Você conversa com uma pessoa que lê a Bíblia, é uma conversa de alto nível, sim ou não? Você conversa com a pessoa que não lê a Bíblia, é só piada. Quem é contador de piada, você já sabe de saída. Não lê a Bíblia, porque Jesus nunca foi piadista. A igreja do Senhor tem que estar acima do nível do mundo. E a única coisa que nos eleva de nível é a palavra de Deus. Por isso Paulo disse em Atos capítulo 20, eu não deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então o diabo quer tirar de você a palavra e substituir a palavra. O diabo quer tirar de você o vinho. Ele quer substituir a palavra que é pão por lixo. Há uma coisa interessante, eu não sei se você já pensou nisso. O verdadeiro crente não tem fome da palavra. Para falar a verdade, o verdadeiro crente não tem fome. Mas pastor, e o que é que tem? Tem apetite. E eu queria que você considerasse a diferença de fome para apetite. Quem tem fome, irmãozinho, quanto maior a fome, você come o que vier. Você come carne mal cozida, você come quiabo cru, você come feijão que queimou, você come tudo que tiver quando você está com fome. Agora apetite não, você é seletivo. Quando a Bíblia diz que haverá fome da palavra, é lá para o mundo. Você já matou a fome, agora você conserva o apetite. Você conserva o apetite. Quem tem apetite é seletivo. Quem não tem fome é qualquer coisa. Agora quem tem apetite é seletivo. Deus somente o teu apetite pela palavra. Mergulha na palavra, porque tu serás uma nova pessoa. Mergulha na palavra, porque o teu caráter será modificado pela palavra de Deus. Essa gente... Você nunca vai visitar a casa de uma pessoa que passa cheque sem fundo e encontrar lá na mesa uma Bíblia aberta. Quem tem a Bíblia aberta em casa e lê diariamente, não passa cheque sem fundo. Quem lê a Bíblia tem caráter. Quem lê a Bíblia tem honradez. Quem lê a Bíblia tem testemunho de vida. Quem lê a Bíblia está em alto nível. E neste congresso Labareda de Fogo, Deus está dizendo: eu vou mandar o trigo. Agora, por favor, pega o trigo e faz pão. Pega o trigo e faz pão. Pega o trigo e faz pão. Olha o que está dizendo a Bíblia. Aqui não diz: as eiras se encherão de pão. Aqui diz: se encherão de trigo. Porque o trigo Deus dá, o pão você faz. O trigo Deus dá, o pão você faz. Você está com a palavra Deus na sua mão. O trigo está aí, o trigo está aí. Agora, se você deixar a Bíblia fechada, vai ser só trigo. Mas se você estudar, se você manipular com sabedoria, se você pesquisar, se você meditar, isso não será apenas trigo, isso será pão. Eu vi a palavra ministros ali, eu não tinha visto antes, mas eu vi hoje, quer dizer, não vi outra vez, congresso de ministros. Então eu vou aproveitar a oportunidade de falar para os ministros, só uma coisinha assim, é a seguinte: já que nós estamos falando de fazer o trabalho bem feito, você sabe que a palavra de Deus é pão, mas ela também é leite. Se a palavra de Deus também é leite, só quero lhe pedir uma coisa, meu companheiro de ministério: não ministre coalhada para a igreja. A igreja não merece coalhada, a igreja merece manteiga. E quando eu falo da igreja bebendo coalhada, eu estou falando do cidadão que passa o dia cuidando dos seus interesses e bisbilhotando a vida dos outros naquele negócio lá, chamam em inglês livro do rosto. Pois bem, então o que acontece? Você deixa o leite aí e passa a noite toda, pela manhã você tem coalhada. A igreja não merece coalhada.
A igreja não merece coalhada. Você tem que bater o leite. 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 Quando a igreja come manteiga, essas igrejas que estão sentindo falta, uma evasão, o povo tem ido embora. É você que é responsável. Que nem vai viver por coalhada. As pessoas vão viver por manteiga. Quero concluir agora dizendo-lhes 3 coisas. Primeira, vai haver uma revolução espiritual na nossa terra. Uma revolução de volta sincera e consciente à palavra de Deus. Eu peço que ninguém se levante, que ninguém levante a mão, nada de querer envergonhar ninguém. Mas se alguma pessoa nesta noite, aqui presente, que deseja fazer um voto a Deus, que amanhã, dia 11, amanhã, dia 11 de outubro de 2014, você vai começar a ler a Bíblia e vai lê-la toda. Se você quer fazer este propósito diante de Deus aqui e agora, hoje talvez não dê mais tempo. A partir de amanhã, 11 de outubro, eu quero pedir que você diga bem forte. Ninguém vai filmar você, ninguém vai gravar você. Você vai dizer: quem quer começar a partir de amanhã a leitura da Bíblia inteira, diga bem forte: eu. Pastor Flamarion, mais de 20 pessoas? Mais de 30? Deixa eu ver, fala de novo. Os mesmos, repito, eu. Mais de 100? Mais de 100? Acho que deu, não deu? Então, esta é uma grande notícia. Eu me declaro recompensado por Deus, porque desta palavra será pelo menos este efeito: o trigo vai virar pão. Fiquemos de pé no nome precioso de Jesus. O trigo vai virar pão. Tome sua Bíblia e levante, por favor. Levante sua Bíblia, por favor. Sacuda assim: este trigo vai virar pão. Este trigo vai virar pão. Agora, não se faz pão na geladeira, se faz pão no forno. E a melhor maneira de fazer um bom pão é usando labaredas de fogo. Eu termino esta noite dizendo-lhes que o diabo deseja que você deixe de comer pão para comer lixo. Ele deseja que você deixe de tomar vinho para tomar vinagre. Ouça-me bem: Deus não levantou você para tomar vinagre. Estou falando no mundo espiritual. Deus levantou você para tomar vinho, o vinho que alegra e não o vinagre que entristece. Agora, em último lugar, você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e tomar o azeite do Senhor. Quem não comer pão vai comer lixo. Quem não beber vinho vai beber vinagre. Pior ainda, quem não comer azeite vai comer fel. Você nunca vai precisar de beber fel, porque Jesus já provou o fel na cruz. Estenda a sua mão assim, por favor. Diga: Jesus, eu quero mais pão. Eu quero mais pão. Eu quero mais pão. Jesus, eu quero mais vinho. Eu quero mais vinho. Eu quero mais vinho. Jesus, eu, diga o seu nome bonito aí. Eu, Gesiel, quero mais azeite. Receba unção do Espírito. Receba uma unção do Espírito. Receba uma unção do Espírito. Agora você entendeu uma coisa? Deus não prometeu primeiro o azeite. Deus prometeu primeiro o pão. Tudo que vai acontecer na tua vida depende de como o pão seja o teu suprimento. Quem tiver pão vai ter vinho. Quem tiver pão e vinho vai ter muito azeite. Como este congresso é de pão e de vinho e de azeite, aproveita e mergulha no poder de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.